número 1 ao verso de número 4. Hoje, tirando aquelas exposições que o pastor Wilson fez, hoje é a 17ª exposição que eu faço com os irmãos na carta de Paulo aos Efésios. Então, considerando as exposições que o pastor Wilson já fez também, já passamos de mais de 20 exposições da carta de Paulo aos Efésios. Vamos ler a palavra do Senhor, capítulo de número 6, do verso de número 1 ao verso de número 4. A versão que eu utilizo é a NVI, peço que os irmãos me acompanhem visualmente, por favor. Filhos, obedeçam aos seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honre o seu pai e a sua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, a fim de que tudo corra bem com você e você tenha vida longa na terra. Pais, não irritem os seus filhos, antes criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Curve sua cabeça, olhe comigo, por favor. Obrigado, Senhor. Obrigado porque desde cedo estamos aqui, o Senhor tem nos conduzido. Obrigado por esta comunidade, obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em nós e por meio de nós aqui. Pedimos que o Senhor continue nos abençoando neste culto, que o Senhor tem nos capacitado a prestar a Ti mesmo. Não somos, ó Deus, dignos, capazes, suficientes para apresentar a Ti aquilo que o Senhor merece, mas porque estamos em Cristo Jesus, no nome dEle, na pessoa dEle, tudo aquilo que temos apresentado a Ti é para o Senhor e pedimos que o Senhor continue nos usando. Querido Deus, o Senhor tem falado conosco desde cedo e pedimos que o Senhor continue agora por meio deste texto aqui, texto que o Senhor usou o Teu servo, o apóstolo Paulo, para escrever, inspirado pelo Seu Espírito. Continua falando com a Tua igreja, o Senhor tem falado ao longo dos séculos por meio desse texto. Revele a nós mais uma vez a Tua vontade. Ó Espírito Santo, lida com o nosso coração, corrige os nossos erros, recalcule as nossas rotas, a fim de que possamos estar em direção à honra de Cristo, à cruz de Cristo, ao louvor do Senhor. Capacita-nos nesta manhã, ó Deus, no nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar-se, por favor. Como eu disse aos irmãos, hoje é a 17ª exposição e nós temos visto que Paulo, aqui na carta aos Efésios, ele utiliza-se de um recurso bastante interessante. Este recurso não é próprio da língua grega, Esse recurso é próprio da língua hebraica, tanto que as traduções rabínicas do primeiro século tinham uma nomenclatura específica para esse recurso, alguma coisa como halaká e hamalá, algo parecido assim. A minha pronúncia pode estar equivocada, mas é algo desse tipo. E qual é a ideia desses dois recursos, da língua hebraica? A ideia é que quando é um texto inspirado, é um texto sagrado, esse texto precisa se dividir em duas partes importantes. Uma parte de instrução, que é chamado de ortodoxia, que é o ensino correto, e a outra é aquilo que é a prática desse ensino correto, chamado de ortopraxia. Então, qual é a prática correta? Aquilo que Deus fala com o seu povo, Deus exige que o seu povo viva do modo coerente. Deus exige que o seu povo pratique isso do modo coerente. Então, quando nós olhamos para a epístola de Paulo, nós precisamos levar sempre em consideração esse aspecto. É só Paulo que faz isso? Não.
na maioria de todos os textos sagrados, na maioria não, em todo o texto sagrado você consegue enxergar isso, não necessariamente separado como Paulo faz em Efésios, que você consegue estabelecer do capítulo 1 ao capítulo 3 você tem a ortodoxia, e do capítulo 4 ao capítulo 6 você tem a ortopraxia. Mas em outros textos, por exemplo, os textos de Pedro, que o pastor Wilson está fazendo as exposições na primeira epístola, a primeira epístola de Pedro também tem essas duas características, ainda que Pedro não se proponha em dividir exatamente como Paulo o fazia. Tendo dito isso, é preciso lembrarmos uma coisa importante sobre a epístola de Paulo aos Efésios, e a partir do capítulo 4, fazendo esse recorte, Paulo está fazendo um alerta de cuidado. Paulo está estabelecendo a igreja, ou apresentando a igreja, que a igreja precisa tomar muito cuidado do modo como vive, do modo como se comporta. Nós não podemos esquecer, Paulo está escrevendo a uma igreja que era composta de judeus que haviam se convertido ao cristianismo, mas também de gentios que haviam se convertido ao cristianismo. A cidade de Éfeso era uma cidade extremamente plural no que diz respeito à etnia, logo, extremamente plural no que diz respeito a religiões. Você tem na cidade de Éfeso o principal templo pagão da era grega, que era o templo de Diana. Aquele templo era um templo extremamente promíscuo, já que suas sacerdotisas nada mais eram do que prostitutas. Qual era o modo como um homem adorava a Diana? Ele adorava a Diana praticando sexo com as sacerdotisas do templo, chamadas de ninfas, e pasmem, na mitologia grega, uma vez que esse era o modo de adoração, nenhuma dessas ninfas deixavam de ser puras, virgens, por assim dizer. Então Paulo está dando um grande alerta, e ele estabelece um paradoxo, por assim chamar. Você tem um modo de vida que te afasta de Deus, que é representado em uma espiral descendente, onde você mais se envolve com o pecado e mais se afasta de Deus, e o contraponto, que é representado por uma espiral ascendente, em que você, quanto mais pratica as disciplinas espirituais, quanto mais se envolve com Deus, com a sua palavra, com o jejum, com oração, com a comunhão do povo de Deus, quanto mais você se envolve nas disciplinas espirituais, mais você está próximo de Deus. Então, não é que a presença de Deus em nossa vida, ou nossa espiritualidade está condicionada a uma moeda de troca, mas as disciplinas espirituais praticadas com a disposição correta é em si mesmo o relacionamento com Deus. Quando você vai à Bíblia com a motivação correta, se sujeitando a ela e obediente ao que Deus lhe falar, isso é relacionamento com Deus. Quando você vai à oração com a postura correta, não postura física, de joelho sentado, deitado, em pé, mas com a disposição do coração correta, essa é uma expressão do nosso relacionamento com Deus. Quando nós vamos ao jejum bíblico com a disposição correta, não é que à medida em que eu jejuo eu troco com Deus a sua presença, não, mas o jejum bíblico com a disposição correta é um reflexo do relacionamento com Deus, assim como a comunhão no corpo de Cristo. A nossa comunhão com a disposição correta, com a disposição em promover edificação, maturidade um na vida do outro, como é uma expressão que os reformados gostam, o ferro afiando o ferro, essa comunhão é uma comunhão que em si reflete a nossa comunhão com Deus, o nosso relacionamento com Deus.
Desde as últimas duas exposições, na verdade as últimas 3 exposições, nós temos visto que Paulo tem estabelecido um conceito importantíssimo. Ele amplia aquele conceito que ele propôs no começo do capítulo 4, de que eu preciso tirar uma roupa que desonra a Deus e me revestir de uma roupa que honra a Deus, portanto uma ilustração do vestiário. Paulo se propõe a ser o nosso personal styler espiritual, por assim dizer. Ele amplia no capítulo 5 um outro conceito, de que há também um modo de enxergar esse cuidado com a vida na perspectiva do quanto o Espírito Santo está me enchendo, o quanto eu tenho deixado de lado coisas que podem me dominar, que desonram a Deus, e deixar a pessoa do Espírito Santo controlar a minha vida, me tornando assim alguém cheio do Espírito Santo. É por isso que lá no capítulo 5, verso de número 18, aquele versículo que a maioria de nós sabemos de cor, Paulo vai dizer: e não vos embriagueis com vinho em que há dissolução, em que há libertinagem, né? na tradução da NVI, mas deixem-se encher, ou enchei-vos do Espírito, que é um movimento de mão dupla. À medida em que eu pratico as disciplinas espirituais, o Espírito Santo me enche da sua presença e controla a minha vida. E a partir daí, então, Paulo propõe qual é o modo correto, então, que nas nossas relações definem se a nossa vida está sob o controle do Espírito Santo ou não. Se nós estamos sendo cheios do Espírito Santo ou não. E o primeiro tipo de relacionamento que Paulo propõe, qual é? O relacionamento com o próprio Deus. Ainda lá no capítulo de número 5, depois do verso de número 18, ele vai estabelecer qual é o modo que a nossa vida, em relação a Deus, define se o Espírito Santo está nos enchendo ou não. Então ele propõe um modo. Foi a primeira exposição das últimas 3. Depois, Paulo vai falar do segundo tipo de relacionamento que nós temos, que é mais crucial para definir se Deus está controlando a nossa vida ou não, que é o relacionamento conjugal. Então Paulo propõe qual é o modo pelo qual o homem se comporta, que demonstra que ele é cheio do Espírito Santo. Então, a segunda exposição das últimas 3 foi como é que o homem deve se portar no relacionamento na sua casa com a sua esposa, que define se ele é ou não cheio do Espírito Santo. E o último, a última exposição, né, a terceira, foi como a mulher deve se portar. Quais são as evidências no modo como a mulher interage com o seu esposo, que define se ela está sob o controle do Espírito Santo, sob o domínio do Espírito Santo, sendo cheia pelo Espírito Santo, ou andando a partir de qualquer outra cultura que define o modo como ela tem que agir. Hoje, então, a pergunta que nos sobra, o assunto que é aqui o terceiro relacionamento mais íntimo que temos. Se o primeiro é com Deus, se o segundo é com o cônjuge, homem com a mulher e a mulher com o homem, o terceiro, sem dúvida alguma, são os pais e filhos. E para vocês que têm filhos pequenos, se bem que o Gustavo e a Raquel já tem, Dora e Miguel já está numa idade que consegue tirar vocês do sério, né? Mas fique tranquilo, isso é só o princípio das dores, tá bom? Para Daniel, eu, Roberto, José e outros aí que tem uns filhos mais velhos, Wilson, a gente sabe que esse é só o princípio das dores, tá bom? Que Deus, viu, André? Vai se acostumando, isso é só o princípio da dor. Uma noite sem dormir não é nada, absolutamente nada.
A gente sabe que o nosso relacionamento com o cônjuge é um relacionamento que promove muitas alegrias, mas muitas tristezas também, muitas lutas. Mas o relacionamento de pai com filho é um relacionamento assim, é tão maravilhoso, profundo, mas tão difícil, que não é à toa que Deus se coloca nessa figura de pai em nós, seus filhos. E para nós entendermos e termos uma noção da dificuldade que basta ver como nós somos com Deus, né? Com toda certeza eu e você temos uma impressão em comum: se não for a misericórdia do Senhor, a gente está perdido. Ou você pensar diferente, ou para você está sempre no topo da montanha, sempre tudo bem com Deus. Me parece que não. E essa é uma relação difícil, né? Às vezes eu fico olhando o modo como os filhos nos tratam, né? E por aí vai. E não só aqui, mas na minha experiência profissional, por exemplo, no cemitério, eu vi muita relação entre pai e filhos, né? Conturbadas, estranhas, né? Tão difícil que às vezes eu entendo por que alguns animais já comem logo quando nascem. É melhor acabar no ninho esse negócio, é melhor esse negócio não ir para frente. Mas, tirando esse momento de descontração, o modo como o pai se relaciona com filhos define o quanto o Espírito Santo está enchendo a vida desse filho, dominando esse filho e também desse pai. E o que nós vamos começar a propor agora é que o meio pelo qual pais e filhos podem ser cheios do Espírito Santo é, sem dúvida alguma, obedecendo a Deus. Nós nunca podemos esquecer isso, e aqui eu falo diretamente aos pais. O seu filho nunca pode obedecer só a você. O seu filho precisa entender que ele está obedecendo a Deus por meio da obediência a você. Se isso não ficar claro, se isso não ficar evidente para ele, é possível que nós estejamos levando os nossos filhos a uma direção que não é uma direção que glorifique a Deus. Para mim não atrapalha, viu? Só diminui, pode deixar. Então, a primeira parte desse texto que é interessante para nós é exatamente os versos de número 1 aos versos de número 3. Porque quando Paulo propõe esse texto, ele propõe esse texto e Paulo dá algumas razões do porquê a obediência do filho é importante. Leiamos o texto novamente. Paulo diz: filhos, obedeçam aos seus pais no Senhor. E a expressão no Senhor, de novo, faz todo sentido da mesma expressão que ele fala com as mulheres antes. Se sujeitem aos seus esposos como ao Senhor. Essa é a mesma ideia. Pois isso é justo, essa é a primeira. E aí, quando Paulo vai dar uma outra justificativa, Paulo faz questão de apresentar um dos 10 mandamentos. E Paulo então cita lá o texto de Êxodo 20. E Paulo cita: olha, honra o teu pai e a tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenhas vida longa sobre a terra. Quando olhamos para esse texto, uma das conclusões que nós podemos chegar, e aqui eu falo com todos os filhos, é que a obediência dos filhos aos pais, na realidade, reflete a obediência deles a quem? A Deus. Porque quem é que chama, ordena, convoca
os filhos para obedecerem aos pais? É o próprio Deus. Obedecer os pais é obrigação dos filhos, porque Deus diz isso a eles. Deus tem uma palavra diretamente ao filho. Observe que quando nós citamos, quando eu digo que Paulo está citando o Êxodo 20, eu e você não podemos esquecer de modo algum o que é que está acontecendo em Êxodo 20. E o que é que está acontecendo em Êxodo 20? Você tem, para o mais liberal, para o teólogo mais liberal que existe, ele aceita o fato de que saíram do Egito cerca de 2 milhões de pessoas. O mais liberal. Então nós estamos falando de cerca de 2 milhões de pessoas. Se você for um teólogo mais conservador, você pode chegar até a 3 milhões de pessoas, mas vamos trabalhar com o número de 2 milhões de pessoas. Você tem que reconhecer que são 2 milhões de pessoas ouvindo a voz de Deus audível, enquanto o monte tremia e fumegava, citando os 10 mandamentos. Portanto, quando os filhos de Israel, os filhos dos filhos de Israel, por assim dizer, escuta, honra o teu pai e a tua mãe, eles não estão escutando isso a partir de Moisés. Eles não estão escutando isso a partir de Arão, ou de qualquer outro sacerdote, ou de qualquer outra liderança. Eles estão escutando isso do próprio Deus. Portanto, quando um filho obedece o seu pai, ele obedece o seu pai, e essa obediência é uma obediência a Deus. Portanto, nós precisamos ensinar aos nossos filhos que a obediência que eles devem a nós não é uma obediência porque nós tiramos da nossa cabeça, porque nós achamos que tem que ser assim, porque qualquer lei de qualquer país diz isso, ainda que diz, nós falamos e ensinamos para ele porque o próprio Deus disse isso ao seu povo. Deus diz isso aos nossos filhos. Os nossos filhos precisam reconhecer que a obediência a nós é obediência a Deus. Eu ainda lidarei com todos os desdobramentos do que isso significa, mas por hora o que nós precisamos entender é que além disso, deixa eu só voltar, além disso, é interessante que ao olhar para esse texto, esse é o primeiro mandamento, e é por isso que o texto aqui está dizendo, este é o primeiro mandamento com promessa, Paulo está falando. E qual é a promessa? A promessa é, olha, para que tudo te corra bem e para que você tenha vida longa sobre a terra. Agora, de novo, eu e você precisamos revisitar qual é o conceito teológico da palavra vida longa sobre a terra. Significa então que aquele filho obediente, nós temos filhos que falecem no ventre, filhos que por alguma infelicidade, por alguma bactéria, por alguma doença, morrem nos seus primeiros anos de vida. Seria esse filho desobediente e não cumprindo esse mandamento? A gente precisa questionar isso. Qual é o significado? O significado teológico hebraico da expressão vida longa sobre a terra é a vida que cumpre o propósito que Deus quer. E nós não podemos, de novo, nós precisamos entender a Bíblia sempre como um todo. Nós cremos no Salmo de número 139. E o que é que o Salmo de número 139 diz? A Bíblia diz que todos os nossos dias foram escritos por Deus, quando nenhum deles ainda havia. Isso quer dizer o quê? Antes das primeiras 24 horas de fecundação do óvulo, Deus estabeleceu o dia em que eu entro
e o dia que eu saio desse aqui. E para uns Deus quis escrever meses, para outros Deus quis escrever semanas, para outros Deus quis escrever dias, para outros Deus quis escrever décadas e por aí vai. Mas desde que essa vida cumpra o propósito de Deus, está dentro do conceito teológico de que tenhas vida longa sobre a terra. Viveu de acordo com o propósito de Deus. Então eu não sei a idade que eu vou morrer, eu não sei a idade que os irmãos vão morrer, e glória a Deus que a gente não sabe. Mas desde que a nossa vida seja uma vida que cumpra o propósito de Deus, é uma vida longa. Então a vida longa é aquela vida que cumpre ou vive aquilo que Deus estabeleceu para ela. Tendo isso em mente, a gente pode pensar quais são as marcas da obediência bíblica que se aplicaram às mulheres e que também se aplica aos filhos. Primeiro, reconhece a soberania de Deus. Isso quer dizer o quê? Eu obedeço ao meu pai, reconhecendo que Deus é o Senhor de tudo, de que Deus é quem ordenou isso. O filho precisa entender que o representante de Deus em seu lar, na sua vida, são os pais. E ele precisa confiar que os seus pais são tementes a Deus e que sabem o que ensinam. Não se trata então de uma obediência cega, ainda que, dependendo da idade, você consiga propor para uma criança a obediência sem lhe explicar muitas coisas, ainda que não seja bom, desde que a criança já tenha condições de aprender, nós precisamos explicar quais são as razões das regras, das normas estabelecidas. Ora, deixa eu pegar como parâmetro as minhas filhas. A Brenda de 12 anos e a Bruna de 21 anos, ambas têm condições de avaliar as minhas condutas e as minhas regras, ao ponto de dizer: a Bíblia ensina isso, pai? O que o Senhor está pedindo é de fato o que Deus pede nas Escrituras? Percebam então que a ideia não é a ideia de questionamento, mas é uma ideia de busca pela certeza de que é Deus quem está exigindo isso. Tanto que quando é que um filho pode desobedecer seu pai? Quando o seu pai não está obedecendo a Deus. Se trata de uma obediência holística. Isso quer dizer o quê? Quem ordena a vida por completo do filho são os pais. E nós temos a tendência, e quando eu digo nós, eu estou falando o povo de Deus no geral, tá? Não estou falando nós aqui embaixo. O povo de Deus ao longo da história teve a tendência de absorver no seu meio o modo como o mundo lida com as coisas. A isso nós damos um nome chamado de mundanismo. O que é o mundanismo, né? Não era o que muitos pastores antigos propunham acerca da tecnologia. Os irmãos estão com uma TV na igreja, o mundo está entrando dentro da igreja, né? Aqueles que estão um pouquinho mais rodados no evangelho já devem ter ouvido alguma coisa desse tipo, né? Nossa, um data show na igreja. Eu ainda me lembro de uma insinuação de mundanismo na igreja para guitarra. Olha só, o mundo está entrando na igreja. E não é. Qual é o conceito teológico do mundanismo entrar na igreja? São guiar as nossas vidas a partir dos princípios mundanos e não a partir dos princípios da palavra do Senhor. Então, ao longo do tempo, nós percebemos que a igreja, que o povo de Deus absorveram conceitos mundanos na criação de filhos.
Por exemplo, qual é o padrão da criação de filhos no mundo? Olha, quanto mais novo a criança é, mais ela manda. Basicamente é isso, resumido em uma frase. Você vê crianças pequenas dando tapa na cara de adultos que estão no colo e todo mundo dando risada, achando bonitinho, puxando o cabelo de outras pessoas e crianças e todo mundo achando bonito. Quando começa a falar os palavrões que os adultos falam errados e todo mundo acha bonitinho o palavrão sendo dito com uma sílaba errada. Quando há festas de criança, a menininha de 3, 4 anos dançando, parecendo uma lagartixa com cãibra, e todo mundo acha bonitinho, olha e fala, ai, olha que coisa linda. A menininha de 6, 7 anos escolhendo a hora que vai dormir, a roupa que vai comprar, a comida que vai comer, nunca experimentou, mas diz, eu não quero, eu não gosto. E aí os pais, todo mundo aquilo que está em torno, e tem um monte de fatores que não é meu propósito aqui lidar com eles nesse momento, mas todo mundo olha e acha tudo isso muito bonitinho. Com 10 anos de idade, a menina diz que vai dormir na casa das amiguinhas e a mãe e os pais deixam, está tudo normal. O problema é que essa menininha, esse menininho cresce e vira adolescente. Aí quando chega na puberdade, quando começa a ter condições de ter filhos e de produzir filhos, seja tendo o menino a idade fértil, seja a menina a idade fértil, o pai se dá conta de que toda aquela porteira que ele abriu pode lhe trazer alguma gestação não bem-vinda, que ele não quer nesse momento. E aí o que os pais começam a fazer nessa idade? 12, 13, 14 anos. Começa a querer fechar a porta para esse adolescente. Dizer, não, você não vai, não, você não pode. E aí esse adolescente fica em crise, porque ele passou a vida toda dele, a infância toda dele, dizendo, quem manda sou eu. Tudo que eu escolhi, meu pai e minha mãe me deu. Mas agora meu pai e minha mãe não quer. É por isso que a relação entre pais e filhos nessa adolescência é tão difícil. E qual é o padrão bíblico? O padrão bíblico é totalmente invertido. Quanto menor a criança, mais você ensina que quem manda é você. Mais você diz que quem controla a vida dela, guiado por Deus, são os pais. De modo que nasceu-se um conceito de aplicação disso chamado de cimento mole. Quem aqui já ouviu essa expressão? Criança é cimento mole. Você consegue moldá-la e colocá-la na forma que você quiser, mas depois que está duro, o próprio Jesus usou essa figura de linguagem quando ele tem que explicar sobre o divórcio, e ele vai dizer assim para o povo: Moisés deu a carta de divórcio por causa da dureza do vosso coração, no sentido de que o coração de vocês não estão mole o suficiente para perdoar, e está tão duro que é melhor quebrar uma relação. Por isso que ele deu a carta de divórcio, do que ambos ficarem se matando. O padrão de Deus então estabelece que uma criança entenda as autoridades, e aí à medida em que cresce, os pais vai soltando e deixando as crianças terem maturidade, de modo que quando seu filho chega a 17, 18, 20 anos, se foi criado no modelo bíblico, você consegue deixá-lo sair sozinho, pagar a habilitação e dar o carro na mão dele, que ele não vai matar ninguém por aí, porque ele aprendeu como deve andar. Muito bem. Mas e os pais? Esse texto traz para nós aqui algo interessante, né? Olha só o que a NVI traz para nós: pais, não irritem seus filhos, antes criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Eu aqui quero então te dizer que a tradução da NVI
não é a melhor tradução para esse texto. A tradução da NVI faz com que percamos o conceito teológico importantíssimo que há nesse texto. E é por isso que eu trago a vocês a tradução da ARA, que é a Almeida Revista Atualizada. E olhem como a ARA traz esse texto. Vós, pais, não provoqueis vossos filhos à ira, mas criai-os na disciplina e admoestação do Senhor. A grande questão aqui, ainda que a obediência dos pais é evidenciada no cuidado com os filhos, a razão pela qual eu digo que a NVI não traduz de modo adequado é porque a pergunta que eu e você precisamos fazer para esse texto é: se o pai não criar o filho segundo a instrução do Senhor, o pai está provocando a ira no filho ao ponto de irritá-lo? É disso que esse texto está falando? Se esse texto estiver falando disso, você precisa olhar para o discurso e responder: aonde está nesse texto que o filho pode ficar irritado com o pai? Aonde se sustenta isso? Eu vou voltar 2 slides para que você possa perceber que não há sustentação para isso. Olhem só. Esse discurso para os filhos começa no verso de número 1 e termina no verso de número 4. O verso que eu estava quase agora é o verso 4. Depois vai falar com quem? Com os escravos. Então, não é com os filhos. Então, o discurso eu preciso voltar até o verso de número 1 e perguntar: aonde nesse texto há alguma indicação de ira? E se há uma indicação de ira, de quem é a ira? E quando eu e você olhamos para esse texto, quando Paulo cita Êxodo 20, o texto diz: honra o teu pai e a tua mãe, este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Aí eu e você precisamos fazer um exercício de interpretação de texto e dizer: e se o filho não obedecer a Deus? O que vai acontecer com ele? Ele não terá uma vida longa sobre a terra. Vida longa, pastor, é só de morrer cedo? Não. Você tem um monte de filhos aí que foram extremamente desobedientes e está com 70, 80 anos e está indo de boa. Diz respeito ao quê? A qualidade de vida que cumpra o propósito de Deus. Quem não honra pai e mãe tem uma vida desgraçada, no sentido de viver para a desonra de Deus. Essa é a ideia. Agora, se honra o teu pai e a tua mãe é o primeiro mandamento com promessa, a promessa é de quem? De Deus. Porque quem é que pode fazer com que a vida de um filho faça sentido para a glória de Deus? Deus. Como a gente costuma dizer aqui na IBARP, nós alcançamos apenas os ouvidos. Quem alcança o coração? Deus. Então, se não honrar o pai e mãe, quem é que fará da vida desse indivíduo uma vida desgraçada? Então aqui nós temos uma indicação de ira. E ira de quem? De Deus. Aqueles que não honram pai e mãe estão debaixo da ira de Deus. Agora, uma vez que você consegue sustentar isso no texto, voltamos para cá.
Então, pais, não irritem seus filhos, faz sentido? Não. Porque isso estaria em contradição, por exemplo, com o texto de Hebreus, que vai nos ensinar que Deus é o nosso Pai, e que Ele nos disciplina, e que toda disciplina a princípio não é boa, mas depois tem um fim proveitoso. Ora, quantas vezes eu não disciplinei minhas filhas e minhas filhas não gostaram? É verdade, mas eu sei, e elas sabem que aquela disciplina foi para o bem delas. Quantas vezes o meu pai disciplinou e eu fiquei irritado com meu pai? Eu já contei para vocês como foi que eu aprendi que eu não deveria roubar. O ano era, parecendo um diário de detento, o ano era 1993. Na cidade de Arujá inaugurava algo que aqui em Guarulhos já existia. Nós morávamos lá, o famoso sacolão. Lembra o sacolão? Que revolução foi? Antigamente você só comprava banana, maçã e laranja por dúzia. Agora não, você compra por peso. Era a revolução. Meu pai tinha uma Brasília 79, colocou eu e minha mãe dentro do carro e fomos para o sacolão. Funcionava atrás da rodoviária ali de Arujá, algo gigante, enorme. E minha mãe comprou um monte de coisa, passamos pelo caixa, e quando chegamos na Brasília, minha mãe falou assim: poxa, esqueci de comprar maçã. Meu pai pegou R$2 do bolso, naquela época R$2 era dinheiro, né? Fazia, né, alguma diferença. Meu pai entregou para mim e falou: ó, vai lá e compra R$2 de maçã. Eu fui lá, enchi o saco de maçã, a sacola de maçã. Estou na fila e aquela fila não andava muito, era novidade, um monte de gente. Eu vi que estava aberto assim do lado e passei, sem pagar, sem nada, saí com um saco de maçã e fui para o carro. Detalhe, meu pai estava vendo. Quando eu entrei dentro do carro, meu pai disse: o que você fez? Eu trouxe a maçã. Não, eu vi que você trouxe a maçã, mas a pergunta é: você pagou a maçã? Não, estava muito cheia. Mãe, sempre mãe, né? Cuidado. Minha mãe falou assim: deixa, Samuel, em casa você resolve com ele. Não. Ele vai aprender hoje que não deve roubar nada de ninguém. Meu pai me tirou do carro pelo braço, me arrastou até lá, fez eu esperar a fila todinha. Quando chegou a minha vez, em alto e bom som, para que todo mundo escutasse, ele disse: esse é meu filho que estava roubando a sua maçã, cobra dele, por favor. Eu fiquei irritadíssimo com meu pai. Ai, seria isso? Quer dizer que se o filho vai se irritar diante da disciplina, significa que a disciplina está errada? Significa que o pai está errado? Absolutamente não. Então a tradução da NVI é equivocada aqui, porque propõe que os pais têm que disciplinar o filho e tentar equilibrar para que eles gostem da disciplina. Mas isso está em contradição com outro texto bíblico, dizendo que toda disciplina no início é desconfortável, causa pesar. Ora, a disciplina é confrontar o pecado, meus irmãos. Eu e você aceitaríamos a confrontação do nosso pecado de modo tranquilo? É óbvio que não. É óbvio que não. Então o que faz mais sentido é a tradução da Ara, que coloca o A antes da ira, acraseado. E como eu e você bem lembramos, quem provoca alguém, provoca a algum lugar. A ideia aqui então é: vós pais, não empurrem, não provoquem, não precipitem, não levem os seus filhos para a ira de Deus. Quando o
pai não disciplina e não admoesta o filho de acordo com a instrução do Senhor, quando o pai, me perdoem a expressão, quando o pai é um banana, um frouxo, e deixa a criança viver do jeito que ele quer, fazer o que ele quer, o que ele está fazendo com as suas próprias mãos, é levando os seus filhos debaixo da ira de Deus e dizendo: Deus, faz da vida dele uma desgraça, porque eu não sou capaz de obedecê-lo e ensiná-lo no seu temor. Há um exemplo bíblico disso, pastor? Sim, óbvio. Todos nós lembramos do famoso caso dos 2 filhos do sacerdote Eli, que Eli foi informado, avisado do que os filhos dele faziam, de que os filhos dele, lembram como é que o sacerdote tinha a porção da sua mistura do dia do sacrifício? As carnes estavam lá no tacho, o sacerdote tinha que pegar um garfo, virar o rosto do outro lado e espetar na carne e tirar. A carne que viesse era a sua porção do dia. Ele não podia escolher. O que os filhos de Eli faziam? Pegava uma lupa, olhava lá, escolhia o filé mignon, espetava e pegava para eles. Era só isso? Não. Eles tinham uma vida de prostituição, e o seu pai sabia, e o seu pai não fez o que deveria ser feito. Há um momento em que o pai vai lá e diz ainda para eles: eu escuto dizer que vocês estão fazendo isso, mas não toma atitude nenhuma. Chegar para o filho e dizer: eu fiquei sabendo que você desobedeceu, tá? Isso muda o quê? Ele não fez absolutamente nada, e ele levou os filhos para debaixo da ira de Deus. E o que é que Deus fez com os 2 filhos? Matou, porque é Deus quem faz isso. Foi uma vida desgraçada. Mas é só isso que aprendemos nesse texto? Não, porque se você achou que estava ruim ou pesado, se você achou que até aqui já te ofendeu, desculpa, mas tem mais coisas para nos ofender, viu, homens? Na língua grega que esse texto chega para nós dela, Paulo utiliza algo interessante. De novo, terei que voltar 2 slides para fazer sentido. Se eu perguntar para você hoje, a quem o filho deve obediência? Ao pai ou à mãe? O que é que você tem que me responder? Aos 2. O texto diz isso? Sim. Honra o teu pai e a tua mãe. Na língua grega, existem alguns pronomes, algumas palavras que definem o plural do gêneros, né? Então, por exemplo, sabe aquela palavra que Paulo utiliza no primeiro versículo? Filhos, obedeçam aos seus pais. A palavra que Paulo utiliza ali é a mesma palavra que nós utilizamos ou a escola utiliza quando vai mandar um bilhetinho, dizendo assim: reunião de pais. Quem é que pode ir na reunião? O pai ou a mãe. Por quê? Porque o plural dessa palavra significa que está tanto contemplando o homem quanto a mulher, os pais. Na língua grega existe 4 palavras no plural para os genitores. Existe uma palavra só para mães, existe uma palavra só para os pais, só os homens, existe uma palavra, não, desculpa, são só 3.
uma palavra para as mães, uma palavra para os pais e uma palavra para englobar os dois. Adivinha não, esse negócio não é nosso. Qual palavra Paulo utiliza no verso de número 1? Ele utiliza a palavra que representa, que cabe tanto o homem quanto a mulher. É por isso que no verso de número 2 ele cita o texto de Êxodo: honra o teu pai e a tua mãe. Então, a quem o filho deve obedecer? Ao pai e à mãe. Mas, tendo feito isso, aqui no verso de número 4, qual é a palavra que Paulo utiliza? Vós pais. Paulo não utiliza a palavra que engloba a mulher. Paulo utiliza a palavra que engloba só os homens. E é proposital. Significa que as mulheres não devem disciplinar e ensinar os filhos? Não é isso. Até porque a mulher é a ajudadora idônea do homem. Mas a ideia é de que a responsabilidade diante de Deus nessa educação cristã diz respeito ao homem. Quando Deus tiver que prestar conta da educação cristã no lar, Deus chamará o homem. É aqui que tem o conceito do marido federal, que o autor, agora eu esqueci o nome, Douglas Wilson, obrigado, Dani. Que o Douglas Wilson escreve o livro Marido Federal. Ele está falando isso como aquela expressão que alguns nordestinos usavam. Meu pai usava isso, né? Meu pai, quando queria dizer que alguém era legal, meu pai dizia: ou você é federal. Não, mas o conceito teológico da expressão federal significa que o marido é responsável por uma unidade que Deus lhe deu. No caso de Adão, por que Adão é que teve que prestar conta para Deus? Porque Deus havia lhe dado uma unidade federal para ele tomar conta. E Deus entregou para cada homem uma unidade federal, a sua família. E Deus cobrará de nós como anda a educação cristã dos nossos filhos. E se não os educarmos, se o não disciplinarmos na admoestação do Senhor, na instrução do Senhor, o que nós estamos fazendo é os levando para a ira de Deus. Portanto, eu proponho algumas perguntas para nós refletirmos. Nossa vida está alinhada com o caráter de Cristo ou vivemos como ateus? Nós, como pais, como é que estamos vivendo? Nossos sacrifícios têm levado o nosso rebanho para perto de Cristo ou para longe dele? Temos purificado o nosso rebanho com a palavra de Deus ou moldado aos padrões mundanos? Quem é que está guiando a nossa vida? Porque os nossos filhos nos devem obediência, assim como nós devemos a obediência a Deus. No processo então de obedecer, de vida cristã, são ambos filhos de Deus obedecendo ao Senhor. E aqui vai umas perguntas para os filhos nesta manhã. Quem é o Senhor na sua vida prática? Deus é Deus para você? Ou você não está interessado no que Deus tem para você? Você consegue reconhecer uma liderança bíblica na sua casa? Ou seu pai não serve a Deus? Ou seu pai não é um cristão de verdade? Porque se você reconhece a liderança bíblica, por que é que você não obedece? Por que é que você resiste? Como você tem ajudado o seu pai a ser um líder bíblico? Que Deus tenha misericórdia de nós. Vamos orar? Tudo bem? Tranquilos? Ainda bem que vai ter almoço daqui a pouco, né? Ufa! Curve sua cabeça, ore comigo.